E aí, pessoal, aulinha diferente hoje. A gente não esperava isso, né? Mas vamos tentar fazer do melhor jeito possível, tá bom? Estou aqui no meu cantinho, onde eu gosto muito de ficar aqui em casa, tem minhas coisinhas aqui que eu gosto de usar. E agora vai servir para a gente dar aula. Vamos tentar fazer alguma coisinha aí? Vamos ver o que a gente consegue. Começa então com a palavrinha, né? A palavrinha do dia, já está noite, está muito escuro. Me pegou de surpresa essa aula e eu vou melhorar essas iluminações, essas coisas aí com o tempo. Tomara. A palavra do dia, né, da noite, está no Salmo de hoje, foi rezado na missa. É o Salmo 29, vou ler. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Então, é uma palavra para a gente pensar. Olha só, tá todo mundo em casa, quem pode, né? Tá todo mundo em casa. E mesmo assim a palavra diz que nós temos que exaltar a Deus porque Ele nos livrou. Olha só, pensa nisso. Então, estar em casa, poder refletir, estar privado de fazer algumas coisas que a gente queria fazer, será que não é para que a gente fosse livrado de alguma outra coisa? E eu não digo só da doença, né? Eu digo de costumes que a gente tinha antes de todo esse problema, e agora a gente pode parar para pensar, será que a gente estava fazendo certo? Será que toda a nossa atividade que a gente tinha estava certo? Agora a gente tem que ficar parado, quieto, e a gente tem tempo para pensar nisso. Eu creio que a gente estava completamente errado e a gente precisa dar um novo rumo para a nossa vida. E esse rumo é um rumo com Deus. Vamos para a aula então? Deus abençoe vocês. Bom, a aula de hoje é uma revisão lá do início da matéria, quando a gente estava falando sobre Grécia Antiga, lembra? Então, uma revisãozinha, vamos lá, vamos tentar? É o seguinte, primeira coisa sobre Grécia Antiga, você tem que, de alguma forma, lembrar dos nomes daqueles povos, não tem jeito, os povos que vieram morar na Grécia, porque a gente conta a história da Grécia de acordo com os períodos gregos. Você lembra os nomes? Vamos lá, vamos relembrar? Hoje uma revisãozinha desses nomes e o que aconteceu em cada período desse. Nas próximas aulas a gente fala outras coisas desses períodos. Então a Grécia Antiga, ela se desenvolveu com alguns períodos. E aí, o primeiro período é o período pré-homérico. Ganhou o nome daquele cara lá, Homero, que escreveu aqueles dois livrinhos, lembra? A Ilíada e a Odisseia, a história da Guerra de Troia e a história da volta de Ulisses para casa, né? Daqui a pouco a gente fala mais dele. Então, o primeiro período é o pré-homérico. Depois, o segundo período é o homérico. Eu faço pré-homérico, homérico. O terceiro período é o período arcaico, cidades, né? E o quarto período é o período clássico. Alguns historiadores ainda chegam a um quinto período, que seria o período helenístico. Mas vamos devagar, vamos voltar. O que acontece no primeiro período? O primeiro período de toda a civilização é o período que o povo vem morar nessa civilização. Lembra da nossa primeira aulinha lá, presencial, que a gente podia ter? Então, o primeiro período pré-homérico, o povo vem morar na Grécia. E quem é esse povinho que vem morar na Grécia? É chamado os indo-europeus. São 4 povinhos que você vai ter que lembrar, né? Então a gente tem os aqueus, os jônios, os eólios, lembra? Então esses 3 povinhos vieram morar na região onde é a Grécia, na Península Balcânica. Saudade de fazer aqueles meus mapinhas aqui, que são bem bonitos. Né? Meus mapinhas ficam gravados na minha cabeça porque são melhores do que os mapinhas dos livros. Então, esses 3 povinhos vieram, né? Os indo-europeus, os aqueus, eólios, os jônios, vieram morar na Grécia e formaram a civilização micênica. Tá lembrado? E aí, essa civilização micênica estava se desenvolvendo, estava crescendo, estava dando certo, estava desenvolvendo suas cidadezinhas, e aí estava indo. Começaram a expandir tanto que eles até queriam ir para uma ilha que tinha embaixo da Grécia, uma das ilhas, né, um monte, uma delas, uma bem grandona chamada Creta. Então, eles queriam ir para essa ilha. E aí brigaram com a ilha de Creta, fizeram uma guerra. Ali surge a lenda do Minotauro. Lembra que Teseu foi lá e derrotou? Então,
a Grécia, essa civilização micênica desses 3 povinhos estava crescendo. Queriam crescer mais, foram para o outro lado do Egeu, onde eles destruíram Troia, na famosa Guerra de Troia. Né? Já estou andando de um lado para o outro, eu tenho essa mania de ficar andando, né? Até aqui no meu quartinho não estou me aguentando. Então, foram para lá, para o outro lado do Mar Egeu e conquistaram Troia, quer dizer, derrotaram Troia na famosa Guerra de Troia, que também é lendária, contada também por Homero. Por isso que Homero é tão importante para esse período grego. Por isso é dado o nome dele para os 2 primeiros, o pré-homérico e o homérico, né? Porque é por causa do Homero que a gente tem essas grandes informações sobre esse período, muitas delas mitológicas, mas que serviram para a história, né? Então a civilização micênica estava dando certo. Só que aí chega o último povo, que é o que você não pode nem pensar em esquecer o nome, que são os dórios. Lembra que a gente falou deles bastante? Os dórios, o povo brigão, o povo guerreiro, chegaram conquistando tudo, devastando tudo. E aí conquistaram a região da Grécia, né? Principalmente eles vão ficar ali no sul, onde é a península do Peloponeso. Eles vão dar origem à cidade de Esparta, a lendária, né? A cidade de Esparta guerreira. Então, os dórios chegam tocando terror e a população micênica, né, desses outros povos que já estavam lá, aterrorizados, vão fugir da Grécia. É a primeira diáspora grega. Beleza? Então, esse é basicamente esse início. Né? Chegam os 3 povinhos, eólios, aqueus e jônios. Depois chegam os dórios tocando terror e esse povo tem que fugir. Eles vão fugir para a Ásia Menor, lá do outro lado do Mar Egeu, vão formar colônias lá, vão fugir para as outras ilhas gregas e vão outros fugir para o interior da Grécia. Vão ficar no interior escondidinho, né? Porque se você quer se esconder, é melhor você ir para o interior, para o meio do mato. Né? Não é legal você ficar assim à vista numa cidade. Então esse povo vai esconder. É a primeira diáspora grega. Beleza? Então esse evento marca o nosso próximo período, que é o período homérico. Beleza? O período homérico, então, ele é o período em que o povo está indo viver escondidinho, no meio do mato, né? Para você entender. E aí eles formam as comunidades gentílicas, ou seja, os genos. No período homérico, a gente vai ver, então, a formação, o desenvolvimento dos genos. É aquelas comunidadezinhas rurais, eles vão viver no interior mesmo, uma vida de fazendinha. Beleza? E aí, nessa vida comunitária, nessa vida de uma ordem gentílica, né, comunitária, tudo é de todo mundo. As ferramentas, as sementes, a agricultura, o que você colhe, tudo que você faz ali é de todo mundo, é comunitário, certo? Mas você tem alguém para organizar isso tudo, que é o pater. Então, nos genos, o líder é o pater, certo? Mas a terra e tudo é de todo mundo, não tem nada de uma pessoa só. Beleza? E ali, no período homérico, deu tudo certo. A sociedade foi vivendo, os genos foi se desenvolvendo, a agricultura se desenvolvendo, tudo, todo mundo vivendo sua vida, certo? Não tem mais invasões. Os dórios já invadiram, os dórios já fizeram o que tinha que ter feito. Entende? Então não tem mais invasões. Se o período não é de invasão, então é uma relativa paz. Se o povo está vivendo uma relativa paz, então nasce mais gente do que morre gente. Então o geno começa a ficar inchado de gente. Muita gente. E a agricultura começa a não dar mais para todo mundo. A comida começa a não dar mais para todo mundo. E aí você tem um problema. O pater, o líder daquele geno, começa a pensar, e agora o que eu faço? O que eu vou fazer? Não está dando. As terras férteis da nossa comunidade estão ficando pouca. Né? A terra fértil que dava para o meu gênero. Vou continuar, tive que cortar. A luz deu problema aqui, mas não tem problema, vamos terminar a aula. Está no final. O que eu preciso terminar sobre o geno é o seguinte: cresceu demais, tem gente demais no geno, e aí o que acontece? O pessoal vai ter que caçar um jeito de viver, né? Por quê? Porque quando o geno estava grande demais, o pater teve uma ideia. A ideia dele era pegar as terras férteis e dividir para os seus parentes mais próximos. As terras que não eram tão boas, ele dividiu, deu para os parentes mais distantes. E teve gente que ficou sem terra nenhuma.
Então as classes estão começando a ser divididas na Grécia. Já não é mais aquela comunidade, tudo era de todo mundo, entendeu? Então as pessoas tiveram que sair procurando rumo. É a segunda diáspora grega, certo? Então, lembra disso? Termina o período assim. O geno cresce demais, tem gente demais e começa a faltar comida, faltar terra fértil. O pater começa a dividir as terras para os amiguinhos dele e aí a população sai fora tentando outras possibilidades. Acontece a segunda diáspora e assim a gente fecha o período. Tá bom? Hoje é isso. Terminamos a aula aí com esse tempo que deu. Valeu. A próxima a gente continua daqui de onde a gente parou. Fiquem com Deus e dê tudo certo para nós aí, tá?